Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live. Eu sou Cleia Colombo, sou cardiologista especializada em medicina do esporte e tenho o prazer hoje de estar aqui com vocês para um bate-papo sobre o posicionamento que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez sobre avaliação pré-participação esportiva após a Covid-19. Foi um posicionamento do Departamento de Ergometria, Exercício e Reabilitação Cardíaca, em parceria com a Sociedade de Medicina do Esporte, Sociedade Brasileira. E nós temos o prazer de Dr. Nabil Goraieb, que está entrando nesse momento aqui na nossa conversa. Hello. Olá, boa Oi. noite, Dr. Nabil. Tudo Dr. bem? Boa Nabil noite. dispensa apresentações, né? Não dispenso, não. Dr. Sou Nabil, chefe do cardiologista. Departamento de Cardiologia do Esporte do Hospital Dante Pazanese, em São Paulo, e é o ícone da cardiologia do esporte. Quem começou no Brasil a falar de cardiologia e esporte foi ele, e nós temos aqui, eu tenho a honra de estar com ele para conversarmos sobre um assunto tão importante. Por favor, Pois Dr. é. Nabil, bem-vindo. Primeiro, agradecer o convite de participar dessa live. E é importante a gente ter essas participações, porque o mundo virou de ponta cabeça com a pandemia, né? E com isso, mil opiniões, todo mundo entende de pandemia como todo mundo entendia de futebol. Então, o Brasil inteiro, 200 milhões de pessoas discutem vacina, discutem pós-tratamento, discutem como fazer depois. Então, eu achei muito boa a ideia da Micromed de a gente poder fazer essa conversa, porque afinal, o que você, Cleia, faz, o que eu faço, o que o nosso grupo faz, o que os médicos do esporte e cardiologistas estão fazendo para atender os atletas. E é uma grande dificuldade, porque todos nós atendemos profissionais dos clubes que nos procuram. No Brasil inteiro, todo mundo já tem alguns especialistas. O grande problema são as discussões. E você, como presidente do grupo de estudo de cardiologia do esporte, do DERC, do Departamento de Ergometria da Sociedade Brasileira de Cardiologia, teve um trabalho de juntar as opiniões, tanto do ponto de vista da opinião pessoal, como publicações que saíram para fazer um posicionamento. E é exatamente isso que eu queria conversar com você, aproveitar o momento e perguntar para você, que está com esse posicionamento como se fosse quase uma diretriz, mas por não ser uma diretriz, foi feito um posicionamento de uma maneira quase que emergencial, para as pessoas saberem o que fazer. E é importante a gente trazer isso para quem nos está ouvindo, quem nos está vendo e ouvindo. A grande dificuldade, só para a gente poder posicionar, é quem teve Covid-19 leve, quem teve Covid-19 moderada e quem teve ela grave. Conseguiu vencer a doença, voltou para casa. Nós, como cardiologistas e médicos do esporte, batalhamos vamos incentivar atividades físicas. Então vai lá, o meu vizinho, que era um grande corredor aqui no Parque da Aclimação, teve Covid e agora chegou, quando que eu posso voltar a correr? E a pergunta fica no ar, porque ou a gente morre de medo e não deixa de fazer nada, que é mais fácil, né? A resposta mais simples é a negação. Fala, olha, gente, fica quieto. Ou então a gente vai usar. Então eu queria aproveitar, Cleia, que você desse para nós um resumo do que foi o posicionamento oficial feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, exatamente dando uma luz, uma orientação mínima que fosse para o que a gente tem que falar para o nosso paciente que teve a Covid e, graças a Deus, saiu da Covid.
A gente, o ano passado, percebeu que o sedentarismo, que já é uma coisa muito grande no nosso país, aumentou demais devido à pandemia, né? O lockdown dificultou a prática de exercício, as pessoas ficaram com medo de sair e se tornaram mais sedentárias, e quem não era acabou sendo obrigado a reduzir a sua atividade física. E Exatamente. aí, quando as coisas começaram a melhorar e flexibilizar alguma coisa, nós percebemos que as pessoas iam voltar para o exercício e um pouco perdidas de como fazer isso. Então, a primeira coisa que nós pensamos foi assim, quando a gente vai começar um exercício, isso já está na nossa diretriz de cardiologia do esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente já recomenda habitualmente uma avaliação pré-participação, né, que a gente chama, avaliação para começar o exercício e ver se está tudo bem com a sua saúde. Inclusive apoiada e participação na medicina do esporte, Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, Sim, as a duas cardiologia e a sociedades. medicina, as duas sociedades. É, E aí, a gente, quer dizer, essas pessoas que ficaram paradas durante esse período já justificaria, assim, seria recomendável que visse se a saúde está em ordem para voltar a praticar um exercício, principalmente se ele for de alta intensidade. E pensando naqueles que tiveram Covid, nós fomos estudar para ver se teria que ser diferente, o que nós vamos fazer com essas pessoas, porque é uma doença que é desconhecida, né? Então, lá em agosto, nós nos reunimos e foi muito feliz a reunião, o grupo que eu consegui reunir, que são especialistas de cardiologia, especialistas de medicina do esporte e pessoas muito experientes com atletas também. E a maioria desse grupo se manteve ativa, trabalhando durante a pandemia e, inclusive, agora no pós-Covid, tem acompanhado muitos atletas, o que tem é, facilitado o entendimento da eu doença. acho muito importante porque nós temos os profissionais de educação física e os fisioterapeutas. Eles ligam, ou eles conversam com a gente, porque a gente tem uma interação, uma parceria muito grande com esses profissionais, que são, vamos dizer assim, a linha de frente do indivíduo que pratica atividade física. Ou ele é um profissional de educação física, vai aprendendo como é que faz, ou então ele vai no fisioterapeuta porque teve problemas e está precisando de uma ajuda. E é uma grande confusão. E a gente percebe isso que você está falando, de uma importância muito grande. E nós, a posicionamento que saiu foi feito baseado em critérios que eu queria que você colocasse. O que é o mínimo que uma pessoa deve fazer quando ela sai da doença do Covid? Seja ele leve ou moderado. Não vamos falar da turma que foi para a UTI, que é outro departamento que a gente pode comentar, mas a turma que teve uma coriza, dor de cabeça, uma febre pequena, ficou em casa, tomou os antigripais normais, não precisou tomar drogas mais pesadas, então ele quer fazer, olha, eu achei lá o fisioterapeuta Davi Holmes que eu quero fazer minha recuperação, que eu tenho problema de coluna. E aí? Bom, no nosso posicionamento, baseado nas primeiras informações que a gente tinha de literatura e pensando na segurança das pessoas, a primeira recomendação é que quem se recuperou do Covid passasse por uma avaliação médica antes de iniciar uma atividade física. Essa avaliação médica não necessariamente precisa ser com um cardiologista, pode ser com o seu médico de confiança, com o seu clínico, para Com o ver médico se do a esporte? saúde, médico do esporte, com quem ela está acostumado aí, ou com um especialista, seja de cardiologia ou de medicina do esporte, para ver se a saúde está ok, se recuperou bem da doença, e uma avaliação clínica inicial normal. A recomendação também seria de se realizar um eletrocardiograma de repouso, para ter maior segurança nessa liberação, É. né? Eu acho fundamental isso, que seja qual for o especialista que você for, vai passar em consulta, faça o eletrocardiograma no mínimo. É um exame barato, é um exame fácil, só que tem um grande detalhe. Tem que ser, vamos dizer, laudado por um especialista, sem dúvida. Por que isso? A gente pode dizer, tem vários laboratórios que fazem eletrocardiograma.
e vários laboratórios e clínicas que fazem o eletrocardiograma e a própria máquina que dá o laudo. É automático. E aí que é o grande erro, o grande problema. Muita coisa para quem faz atividade física, o eletrocardiograma é diferente, confunde com doença. Então é importante que, se ele for no clínico geral ou clínico da família, e o clínico pediu um eletrocardiograma, que este eletrocardiograma tenha sido laudado por quem é cardiologista que conhece atividades esportivas, porque as modificações são muito importantes. E ainda mais, depois de uma doença, de uma virose, que vai poder alterar esse eletrocardiograma, e a gente pode usar um exemplo. Eu faço um eletrocardiograma num atleta que é amador, mas que gosta de fazer corridas de 10K, de meia maratona. Então ele tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Teve Covid. O Covid também pode provocar o bloqueio AV de primeiro grau e pode chegar a segundo grau, e até bloqueio de ramo. Então é importante que o médico que está laudando aquele eletro saiba o que está acontecendo e não dê o laudo baseado só no risquinho. Por isso que eu acho importante a gente alertar os colegas que estão nos vendo e ouvindo que o eletrocardiograma tem que ser laudado por um cardiologista que entenda de esportes e pós-Covid. Essa é uma confusão que a gente já tem no dia a dia, né, independente da Covid, que às vezes colegas que não estão acostumados a ver exame de atletas se confundem um pouco nas alterações que aparecem, né? Porque aqueles bem treinados às vezes têm adaptações extremas que podem se confundir com doenças iniciais e aí acaba tendo um erro de interpretação. Então é importante que o especialista veja. E por que a nossa preocupação com esse eletro pós-Covid? Como o senhor já falou, a miocardite é uma inflamação do coração que pode ser causada por vírus. Já é bem conhecida, secundária a outros vírus, como o próprio influenza, que pode causar. E nós percebemos que na Covid não é diferente. Também pode ter miocardite e talvez uma frequência maior do que com os outros vírus. E a porcentagem que tem as estatísticas aparecendo, é uma doença nova, é entre 1 a 3%, parece por aí. Alguns casos, mais que foram internados, chegam até mais de 20% de chance de ter uma inflamação do coração, essa miocardite. É importante isso que você falou, e eu acho que as pessoas têm que prestar bem atenção nisso. Não é que não existe, existe, é pouco, mas você tem obrigação de descobrir. Mesmo que seja 1%, 10 pessoas com pós-Covid que eu examinei, uma só que teve miocardite, eu tenho obrigação de descobrir essa pessoa. E aí que é a grande polêmica. Tem colegas que acham que não precisa fazer exame nenhum, deixa lá, melhorou, toca a vida. Não. Esse 1 em 10 que vai ter uma alteração do eletrocardiograma provocada pela virose Covid-19, nós temos como médicos obrigação de descobrir que ele tem um problema. A nossa preocupação é que assim, a maioria das vezes a miocardite ela é sintomática, né? Pode dar dor no peito, pode dar palpitação, falta de ar, alguns sintomas mais que chamam a atenção. Mas nós vimos que também entre os assintomáticos do Covid houve casos, né, que foram detectados depois, até numa fase tardia, aí, com 60 dias de recuperação. Então, esses indivíduos que nos preocupam de passar desapercebidos. E os atletas, eu acho que tem aí uma característica mais interessante ainda, que nos preocupa, é que é difícil fazer que eles parem de treinar. Então, eu tenho colegas, né, inclusive colegas médicos, que tiveram Covid e, me isolei na minha casa, mas eu tô super bem, então tô assintomático ou oligossintomático, e eu tenho uma esteira, eu tenho alguma coisa em casa. Então eu fiquei treinando em casa, porque eu estava bem. Então isso, a gente sabe que qualquer virose, que se você faz exercício na virose ou em vigência de febre, o risco de você ter uma viremia maior e aumenta o risco de ter miocardite.
né? Ah, Então, como é que faz com a Covid nesses atletas que é. não Eu, sabem disso, né? eu tenho um amigo que é um profissional de educação física, o Diego Leite de Barros, e ele, da DLB, ele comenta mesmo, tem aluno que parece que realmente nasceu com músculo no corpo inteiro. Ele só pensa em músculo. Então ele precisa, quer e faz e quer fazer atividades físicas de uma maneira, como você falou, extrapolando muitas vezes. E nós temos que realmente colocar as coisas no eixo. E a gente sabe, você sabe, nós temos o excesso de treinamento. Quando ele é numa pessoa, vamos chamar assim, normal, já causa problemas, arritmias, alterações nos exames que preocupam a gente, nós temos que mudar o perfil de treino dele. E o que acontece? É importante que a parceria médico, profissional de educação física, fisioterapeuta, seja muito bem clara e muito bem acompanhada. Eu acho que o fato da gente ser médico e fazer os exames, nós temos que passar a informação e falar, olha, este indivíduo, ele não pode extrapolar. E o que a gente tem feito. Eu quero depois saber a tua opinião. Eu acho que as pessoas que tiveram doenças virais, seja o Covid-19 ou até mesmo a influenza, quando voltar, tem que voltar do zero na atividade física. Ele parou, ele estava fazendo já o leg press com 30 quilos, 40 quilos, ele vai começar a fazer com 0 quilo. Quer dizer, tem que voltar gradualmente. Você não acha, Cleia? Sem dúvida. Isso é uma recomendação que a gente tem feito. Algumas publicações agora saíram recentes do American College e de grupos também europeus, até sugerindo uma periodização de retorno, com 2 dias, tantos por cento de frequência cardíaca, 3 dias, tantos por cento de percepção de esforço. Eu não entendi. Como é que seria isso? Eles fizeram uma tabela, eu até publiquei no Instagram, depois eu posso enviar o documento. Uma tabela assim, pelo menos 10 dias de recuperação pós-Covid, para poder retomar exercício. Então, está recuperado, assintomático, vai recomeçar. Recomeça com atividades leves, como o senhor está falando. Vai devagar, se adaptando, e aí você vai fazer aeróbico. Então, nos 2 primeiros dias pós-retorno, ele não vai, por exemplo, ultrapassar 70% da frequência cardíaca máxima dele Ah, prevista. tá. Tá? Aí, se tiver tudo bem, mais 2 dias ele pode atingir 85%. Então, eles fizeram como se fosse uma tabelinha para ir retomando gradativo. Isso foi empírico. Eu não sei baseado em que eles fizeram isso, mas é uma sugestão de retorno ao treinamento, entendeu? Na verdade, que é o que a gente está dizendo de cuidado para voltar, né? Na verdade, essa pandemia mostrou que realmente o ser humano e os cientistas, os profissionais que estudam a saúde, não sabem nada dessa doença e estão assim numa correria atropelando às vezes. Então eu quero deixar muito claro algumas coisas de que você está mostrando, além de ter aquela graduação leve, entrando passo a passo, aumentando isso, nós queremos que a pessoa entre em forma em 60 dias. Não queira entrar em forma em 20 dias. Eu sei que eu tenho amigos que inclusive professores de educação física, um deles, um grande amigo meu, Fábio Mazoneto, da editora Forte. O que eles fazem? Logo após, ele mesmo quis começar uma atividade física intensa para recuperar o tempo perdido. E não é bom. Não é certo e não é só bom. É antifisiológico. Ele tem que dar tempo de o corpo se definir. Cura total. Como essa doença tem uma parte chamada inicial dos 10 dias, é a parte que a virose está tomando conta do organismo. Depois do 6º, 7º dia, a inflamação que a virose causou no corpo humano, que começa a comandar as alterações do corpo. As inflamações do coração, do pulmão, do cérebro, dos rins, começa a partir do 10º dia. Então é muito importante
que essa doença seja caracterizada nos 14 primeiros dias, é tratamento, é tentar evitar que cause danos e sequelas definitivas. E a volta à atividade física tem que ser progressiva. E um dado interessante que não está publicado, que nós conversamos já várias vezes, o usuário de anabolizantes, o usuário de hormônios, teve uma doença pior do que aquele que não usava. Ao contrário do que se imaginava, o atleta, o cara forte, maçudo, o ícone da força, que usou testosterona, seja homem ou mulher, ou usou esteroides anabolizantes e outros que existem por aí, teve um curso da doença um pouquinho pior do que aquele que não usou nas mesmas condições de física e de biotipo que ele tem. Isso a gente teve visto. Inclusive, casos surpreendentes. Recentemente, nós lemos nos jornais, na mídia, a morte de um professor de educação física de 36 anos, que era inclusive um dos coordenadores de uma grande rede de academia, mostrando que não adianta ele ser forte, bonito e que faz atividade física regular para escapar da virose. Ela não escolhe, seja quem for, ela escolhe o que tem imunidade pior. E o fato de você estar forte não quer dizer que você está com a imunidade também forte ou alta, certo? A gente sabe que o uso de anabolizantes, principalmente, ele altera a imunidade e principalmente a coagulabilidade sanguínea. Então, eles aumentam os fatores de coagulação e facilitam aumentam o risco de trombose, que é uma das coisas que pode acontecer na COVID. Então, trombose periférica, cardíaca, embolia pulmonar, são complicações da COVID e esses indivíduos têm um risco aumentado porque o próprio anabolizante mexe com a coagulação. Além disso... Desculpa. Saúde. O anabolizante realmente ele modifica a agregação plaquetária e a homeostase em geral. Isso seria como fosse efeito realmente da inflamação. E é interessante, eu vejo que temos muitos colegas aqui entrando na nossa conversa, acompanhando. Um abraço para o Savioli. É interessante o que a gente tem visto, que essas inflamações, a gente vai descobrir que o indivíduo usa esteroides anabolizantes pelas dosagens, principalmente do colesterol. O nível do colesterol HDL, que é o chamado bom, chega a baixar tanto na faixa de 20 miligramas. É uma coisa absurda. O normal é 40, cai para 20 no usuário de esteroides anabolizantes. E mesmo essa testosterona empomada que as mulheres hoje estão com mania de usar nas academias, é um grande problema. Dizer que não tem efeitos colaterais, eu acho que é um grande perigo. Além do que, isso é para deixar bem claro, porque nós sabemos de colegas que prescrevem esses esteroides anabolizantes de uma maneira sem nenhum critério, é proibido pelo Conselho Federal de Medicina e você pode ser processado por ferir o Código de Ética e também, recentemente nós tivemos uma reunião com o Ministério Público sobre denúncias contra médicos que prescrevem anabolizantes e dão cursos de aulas de como usar anabolizantes. O próprio Ministério Público nos deixou claro que fere o Código Penal e fere o Código de Defesa do Consumidor a prescrições chamadas off-label ou fora da bula de um esteroide anabolizante que é usado para uma determinada doença e ele está sendo usado para melhorar a força e a estética muscular desses indivíduos. E, além desse problema deles caírem na rede, no Código Penal e Código de Defesa do Consumidor, se tiver uma Covid-19, ele vai ter uma resposta bastante dramática de mais gravidade, como você comentou. Além da gente saber que os esteroides também podem ter efeito no próprio miocárdio, como inflamação do miocárdio, dilatação do coração e outras consequências mais graves
que a gente não tem como prever. Então, em contexto de Covid, a gente só está somando problemas, né? Além do anabolizante, outra substância que cada dia está mais frequente, principalmente nos triatletas e ciclistas, é a EPO, né? Eritropoetina, para melhorar o oxigênio, e isso aumenta o número de glóbulos vermelhos e aumenta também o risco de O risco de trombose. Que a gente tem visto, inclusive, AVC em atletas com uso disso aí. Embolia pulmonar. Uma coisa que eu tenho visto em alguns pacientes que tiveram Covid, tiveram que manter o uso de anticoagulantes orais, deram os orais, usa injetável na fase aguda da doença, e no pós-a-cura continuaram usando anticoagulantes orais, esses que tem agora aí vários concorrentes, durante 60 dias. 60 dias. E eu conversei com o pneumologista, conversei com o vascular, falei, olha, o problema é muito mais sério do que a gente imagina. A Covid, mesmo leve, muitas vezes desenvolve. Por acaso, nós acabamos vendo vários futebolistas profissionais que tiveram Covid. E algumas queixas foram interessantes e bastante preocupantes. Primeiro, tiveram trombose na perna, tromboflebite. Segundo, tiveram fraqueza muscular e sarcopenia. Então, você, Cleia, nós todos da área de cardiologia e medicina esportiva, vamos indicar para o nosso paciente fazer atividade física. Um paciente me ligou falando, doutor Nabil, eu não consigo levantar a xícara de cafezinho um mês depois de ter tido Covid. Parece que meu braço está com 200 quilos. A fraqueza muscular demora para algumas pessoas para voltar. Então, isso vem somar no risco do pós-Covid, deixar passar banal. Tem que realmente lembrar, pedir exames, troponina, pedir exames, dímero D. É evidente que o médico pode pedir se na consulta ele percebe que precisa pedir esses exames. No posicionamento, você sugere alguns exames de laboratório para serem feitos? Você, como a líder do posicionamento, Cleia? No nosso posicionamento, a gente pede para considerar a dosagem de troponina na avaliação inicial, mesmo nos casos leves. Isso vai depender... Mesmo nos casos leves? Inicialmente, nós colocamos para o recreativo considerar, e para o atleta nós recomendamos que seja feito. O atleta que você fala é o profissional e aquele que faz alta intensidade. Ele é amador, mas ele faz alta intensidade, que nem você, por exemplo, que gosta de correr maratona. Não, eu era, né? Mas a gente tem aí o pessoal que faz Ironman. Nesse período tem muita gente que fez maratona virtual. Então tem gente treinando pesado em casa. Então, o pessoal que faz alta intensidade, nós classificamos no posicionamento junto com os profissionais. Porque são um grupo de pessoas que treinam no seu limite também, mesmo não ganhando para isso. Né? E acabam que se expõem a um risco se tiver com problema cardíaco. Né? A troponina, a gente colocou no recreativo, assim, considerar justamente por isso que você falou. A gente vai depender da avaliação do médico, se ele achar que naquele paciente vale a pena dosar ou não. No atleta, a gente recomendou que faça para todos, porque a gente sabe que alguns casos assintomáticos tiveram essa Uma das polêmicas que a gente viu de colegas, inclusive muito bem qualificados, por que a gente pede exame se o coitadinho muitas vezes está lá no interior, não tem nada para ser feito? Na verdade, eu acho que o posicionamento que foi feito é para todos que praticam atividades físicas regulares e têm condições de poder usar aquilo. Agora, se eu estou dando essa informação e o paciente mora lá no Mato Grosso, numa fazenda, como é que eu vou controlar? Ninguém consegue controlar. Mas se ele tiver algum médico que está nos ouvindo, ele vai poder receber informação de ter cuidado, de ter alguma maneira, evitar sair, voltando a trabalhar de braçal, por exemplo, numa fazenda, num sítio, porque ele teve Covid. E realmente, o esporte e a atividade física braçal, elas são muito parecidas.
E é importante mesmo aquele indivíduo que não tem a chance de vir para São Paulo, ou para o Rio, ou para Curitiba, ou Salvador, passar em médicos especializados, nós temos que lembrar, teve Covid, tem que ter cuidado. Parece que eu acho que a mensagem importante é essa. Teve Covid e não considere uma coisa à toa, não é? É. Eu estou vendo alguns comentários que estão passando aqui, Ah, é? e aí, agora não sei se foi a Silvana que já passou, eu não consegui A ver direito, mas Vertemate? Um abraço ela para ela. comentou aqui que tem visto muita alteração de BNP, até mais do que troponina nos atletas e nas pessoas pós-Covid. BNP? Quando a gente fez o posicionamento lá em agosto, não tinha dados ainda de quase nada evolutivo da Covid. Um dos trabalhos que a gente se baseou e que hoje está sendo muito rediscutido demonstrava alteração em ressonância numa grande porcentagem de indivíduos recuperados de Covid. E essas pessoas que tinham alguma alteração em ressonância, não necessariamente detectadas como miocardite, mas que não eram ressonâncias normais, podiam ser achados apenas, tinham uma correlação com troponina positiva. Não uma troponina elevada patologicamente, mas pelo menos detectada, que nem sempre É, ela é. às Então, vezes por ela isso que pode dar erro, né? a gente usou a troponina naquele momento como uma referência para tentar filtrar esses indivíduos que tiveram alguma coisa. Mas hoje a gente está vendo que a BNP talvez tenha uma especificidade melhor. O dímero D também talvez seja importante da gente avaliar em alguns casos. Então, óbvio que o posicionamento está sendo revisto, vai ser atualizado, que passaram 6 meses da primeira publicação, né? Mas o inicial foi isso que a gente recomendou, a troponina. Mas olha, eu vejo isso de uma maneira diferente também. O fato de a gente sugerir fazer alguma coisa, a gente tem que lembrar que diretriz, posicionamento, não é uma mala um braço engessado. Aquilo serve como referência. Você pode ou não usar aquilo. Ah, bom, mas a mídia tirou a conclusão que o posicionamento causou um grande problema no Brasil porque todo mundo está com medo de fazer exercício. Eu acho que é importante não é ter medo, é ter cuidado. É diferente. Você teve Covid, tem que saber pelo menos o que aconteceu com você. A gente está cansado de ver viroses que deixam sequelas. E essa do Covid, ainda eu vi hoje um colega, o Marcos Boulos, que foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, é um do grupo do Comitê de Contingenciamento aqui em São Paulo, ele é infectologista, professor titular. Ele disse que é uma doença que ainda hoje, o que nós estamos conversando, daqui 3 meses pode ter diferença. E é importante a gente deixar, tem que ter atenção em quem já teve Covid. Eu acho que essa é a mensagem principal. Tem que fazer o eletrocardiograma, alguns exames de laboratório, como você citou, que estão no posicionamento. E, aliás, para quem quiser saber, o posicionamento está no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E ele Isso, é portal cardiol. acesso livre, não tem custo nenhum. Então é importante que as pessoas leiam, usem aquilo como uma referência, mas não precisa ficar engessado, falar, olha, o meu paciente é um lavrador lá de Tupã, o Tupi Paulista, então ele não... Peraí, nós temos que usar o que é possível. Se a maioria das pessoas nas metrópoles fazem atividades físicas pós-Covid, vamos orientá-las. Olha, gente, temos que ter um pouco mais de cuidado. E é importante, o teste ergométrico, Cleia, no indivíduo que teve Covid, a partir de quando você acha que ele tem que fazer um teste ergométrico? De tempo? De tempo. Tem É, alguma orientação isso? a gente considera que para você fazer o esforço tem que estar recuperado. Então, pelo menos 10 dias assintomático, né? Ou de resolução de sintomas, vamos dizer assim, para você poder fazer uma avaliação de esforço intenso, porque o objetivo é que você tenha aí um teste máximo para avaliar se há algum risco de retomar o exercício. Então, precisa estar numa boa condição. Então, no deposicionamento, a gente não colocou exatamente um tempo definido para fazer o teste,
né? A Eu gente acho que só era colocou bom isso. colocar o mínimo. A gente colocou, não, o mínimo a gente colocou, pelo menos 10 dias É, de resolução da doença. e a- Mas talvez, eu acho que dependendo do caso, precise ser um pouco mais. Porque a é, gente vê que a pessoa não consegue. Hoje, eu vendo aqui no consultório, as pessoas que inicialmente até não se preocuparam muito, não tive nada, não voltaram a fazer exercício e não conseguem. Eu não não consigo. consegue. A Eu força tô, eu tô achando parece estranho porque travada. eu caiu muito o rendimento, eu tô me É, sentindo mas olha, mal. eu, Então, tem eu que ser revisto, né? e ainda tem uma coisa importante para quem nos está assistindo. O teste ergométrico, pelas diretrizes, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do DERC, é com máscara. Usar máscara, tanto o paciente como o médico. Então, o que eu percebi nos pacientes e nos atletas que nós examinamos, jogadores de futebol do São Paulo, do Santos, do Corinthians, é muito interessante. Caiu o rendimento deles só pela máscara. Agora a gente não sabe se é uma capacidade física que caiu ou é o chinelinho que não quer fazer teste ergométrico. Na Porque verdade, tem aumenta o esforço mecânico, dificuldade. né? A dificuldade dele respirar, que é na corrida, tá, então ele não, olha, você tem que fazer 10 minutos de teste ergométrico. Os jogadores estão fazendo 8 minutos, 7 minutos. Mas por que parou? Estou cansado, não consegui respirar com a máscara. Então é importante os colegas perceberem, houve uma queda percebida por nós de 20% na performance do teste ergométrico. Provavelmente deve ser reflexo também de tudo quando ele for correr. Como ele vai ter que correr com máscara, e a gente insiste, mesmo os vacinados têm que usar máscara, gente, ainda não acabou. Não dá para. Eu estou cumprindo ordens dos infectologistas que mandam. Máscara tem que continuar usando. Se você vai correr, vai praticar uma atividade esportiva, vai lá na. Onde que vocês correm aí em Campinas? É lá na Unicamp? Tem os Unicamp, na parques. Lagoa do Taquaral. Então, tem que usar. Você vai correr 1 hora, você tem que levar no mínimo 3 máscaras descartáveis, porque se Mas, molhou, mas ou mesmo ao ar descartável não. livre, mesmo ao ar Mesmo, livre, se ela molhou, tem que não, não, trocar. mas usar máscara ao ar livre, a Ao ar contaminação ao livre, ar livre se não é tiver menor? se ele estiver correndo sozinho, é uma coisa. Se ele tiver com mais gente, e geralmente a turma que gosta de correr em bando, né? Ou grupo, como quiser, 3, 4, e vai encontrar mais gente correndo. Então, as recomendações por causa do aerosol que forma é manter a máscara. E aí tem que levar 2 ou 3 máscaras para poder trocar conforme ela molhar. Se você ainda estiver conversando com o teu Eu parceiro do diria que é lado, inviável. é, então vai ter que levar a garrafinha de água, o álcool gel e 3 máscaras. Mas tem que fazer isso, não tem Eu jeito. acho que isso estimula mais o sedentarismo do que a avaliação médica. Pois é, mas se for para correr, mas hoje as ordens ainda são essas. Mesmo na Europa, pela segunda ou terceira onda, tem que usar máscara. Você viu que na Inglaterra agora eles vão dar uma multa espetacularmente gigante para quem não usar máscara. Os americanos estão É. fazendo isso. As Então, nossas na verdade, evidências ainda são muito confusas, né? Na é, verdade, não temos. mas a máscara tem Mas que continuar. Eu acho que quem quer correr, vai no Parque da Aclimação ou no Taquaral, tem que levar máscara. Se ele tô sozinho, tudo bem. Na hora que você está sozinho, você tira a máscara, mas está chegando alguém, vai ter que pular a máscara. Porque não adianta, se você tiver contaminado, mas não doente, você vai passar o bichinho para o outro. Então, deixa eu não é fazer, uma discussão. A turma deixa está eu fazer apertando um. aí o coraçãozinho, acho que é bom isso. Todo mundo pode apertar o coraçãozinho, Eu diz queria que só indica audiência boa. Vamos lá. fazer um comentário que passou já tem tempo, antes que eu me esqueça de É, falar, que alguém aqui colocou que o teste ergospirométrico é um excelente exame para graduar a intensidade de exercício, de esforço e poder sim, orientar o retorno. Sem sim, dúvida. ok. A gente colocou no posicionamento, inclusive, que se possível, porque a gente sabe que não é um exame acessível em todos os lugares, é um exame mais caro, não é todo lugar que faz, mas que se possível seria o teste de escolha
para ser avaliado esse atleta, principalmente, para retorno às atividades dele. Por quê? Porque a gente consegue realmente graduar essa intensidade de esforço e ter uma avaliação mais completa do que está acontecendo com o indivíduo. É. Se ele cansou, por exemplo, esse jogador que fez 8 minutos, ele cansou, será que é porque ele cansou a perna? Será que foi pulmonar, Não, foi o porque ele teve fôlego mesmo. sequela, Falou que né? foi o fôlego. Ou será que então foi cardiovascular? Então, o que a É, gente tem visto, alguns colegas que fazem teste cardiopulmonar em atletas, têm relatado que, na verdade, a maior deficiência que tem aparecido é muscular. Que parece que existe uma lesão periférica de mitocôndria, de função periférica celular, secundária ao Covid, menos do que pulmonar. Você falou da ergoespirometria, aliás, é um dos exames preferidos de quem faz atividade física. É bom lembrar que voltaram a fazer o teste ergoespirométrico a questão de semanas, porque acho que até o fim do ano passado não estava sendo feito por nenhum serviço o teste ergoespirométrico, estavam evitando de fazer isso. Então é importante a gente lembrar que agora os grandes centros que estão fazendo ergoespirometria estão fazendo a partir de agora e com todo cuidado, porque tem que trocar, tem que ter muito cuidado de contaminação. A nossa esperança é a vacina, sem dúvida, que vai nos ajudar a se livrar dessa confusão. E alguém comentou aqui, eu achei interessante, então tem que usar máscara no jogo de futebol. Mas vejam só, ontem o Bayern de Munique, um dos melhores jogadores, saiu porque deu positivo o PCR dele. Não jogou hoje. Então, o esporte, eles tem umas regras que a CBF está utilizando, fazer o exame antes de você entrar em concentração de todo mundo, e daí começar a seletivar. Você que está atendendo atletas lá em Campinas, profissionais estão fazendo isso também? Fazer o exame do PCR antes de iniciar uma atividade física e depois deixar eles numa bolha, separados, para não se contaminarem. Aí vai além vai, na verdade, depender da federação que está organizando, né? A gente não tem o acesso exatamente de cada local. As pessoas Tá. que não treinam em clubes ou que não têm, por exemplo, uma estrutura de CBF de futebol, provavelmente não fazem, porque não tem como você ficar testando e Pois ficar na mas você bolha, sabe né? que Mas a mesmo testando federação... não adianta, a gente está vendo os jogadores aí que testam, de repente, como é que tira no meio do jogo? Eu não consigo entender essa lógica Pois é, de falar eles agora está contaminado, sai. deveria ter sido feito o exame antes, como deve ser feito, aqueles que deram positivo estão fora. Mas o problema é que existe uma grande... Você viu como é que foi o campeonato de basquete da NBA? A NBA, eles pegaram todo mundo e confinaram dentro do parque da Disney. Ficou todo mundo guardadinho lá. Não teve nenhum caso de Covid, nenhum. Agora que a NBA abriu, já começaram a aparecer os casos. Porque ele não pega a doença no jogo. Ele pegou na festinha que ele foi depois, ou na casa dele que ele No pegou, ou avião, né? no avião. Então, na verdade, o confinamento resolveu os atletas. Agora, liberou, vai começar a ter. A nossa chance agora é tentar. Como atleta é jovem, ele só vai tomar vacina, acho que lá para agosto, setembro, né? Não vai conseguir. E a grande discussão agora está sendo os Jogos Olímpicos em Tóquio. Como é que nós vamos fazer com os atletas que começaram a se preparar agora? E aí? Eles vão fazer pesquisa de Covid toda semana? Falaram que sim. Tem que ficar colhendo lá, enfiando o negócio no nariz deles toda semana, para ver se estão contaminados ou não. Se tiver positivo, 14 dias afastado. Então, olha que confusão que está tudo, Porque até se tudo. der positivo, você vai afastar 14 dias e depois deixa ele competir em alto rendimento em seguida. Pois É é. complicado, né? E parar 14 dias para um indivíduo do nível de Jogos Olímpicos, perdeu. Como a Não vai gente fazer viu mais aí, nada. eu gosto de futebol e assisto até a Série B, porque tem Série conflito de B, interesse. E aí a gente pôde ver, há umas semanas atrás, que um dos times aqui de Campinas, o Guarani, teve um surto de Covid
E tinha um jogo, acho que em Goiás, se eu não me engano, o Cuiabá, não me lembro Tá onde vendo? foram, e eles não tinham quórum para ficar no banco. Precisava de uma a Ah, mais para entrar no banco. Então eles entraram em campo com 12 ou 13 jogadores, que acho que é o mínimo, 13 acho que é o mínimo para entrar. E desses que jogaram, 3 estavam pós-Covid. Aí e o que tem ainda. aconteceu? Os É, 3 passaram mal, pois é. E é entendeu? gozado que não é só isso que acontece. E o erro diagnóstico? Você viu, semana passada o Corinthians, 10 jogadores deram positivos. Quando foram ver, não tinha nada de positivo, era negativo. Erro diagnóstico. Por quê? Porque o exame, ele não é 100% infalível. Ele acerta em 80%. Então, nós temos uma chance de estar errados em 20% o PCR, para ver se tem Covid ou não. Então, você vai visitar. Eu tenho muitos pacientes, muitos atletas, eles falam: olha, eu vou visitar meu pai e minha mãe lá no interior, então eu vou fazer o Covid antes e vou. Ué, tudo bem, no papel está perfeito, está certinho. E se o exame estiver errado? E ele tiver o vírus e levou lá para o pai dele lá com 90 anos? Então, realmente, eu acho que grandes medidas que a gente tem que fazer é seguir alguma ordem, um posicionamento ou uma diretriz. Seguir as instruções dos infectologistas, que vão nos dizer, olha, isso é assim e assado. Não adianta eu misturar política com ciência, só vai dar confusão. Então, tem que seguir as ordens. E o swab nasal tem que ser feito? Todo mundo está fazendo, reclamam, acham ruim, e às vezes dá erro, porque ou a coleta não foi bem feita, ele parou no meio do nariz, não foi até lá em cima. Quer dizer, olha quanta coisa que pode acontecer. Eu acho que é importante a gente, agora já temos que pensar em encerrar, que o exame tem que ser feito conforme as instruções das confederações. O nosso esportista que não segue nenhuma orientação de confederação tem que ouvir do médico que teve Covid, tem que passar em consulta. E no mínimo o Não ter pressa eletrocardiograma para tem que ser feito. voltar. É, e no mínimo o eletrocardiograma. Uma coisa importante, estão liberando profissionais com 10 dias após Covid leve. Existia o critério 14 dias. Foi baixado para 10 porque eles são profissionais. E isso é importante a gente deixar claro para todos, que as condutas variam de acordo com o interesse de muitos lugares. Então, mas o padrão, 14 dias para nós amadores, pós-Covid, já pode se considerar não infectante essa pessoa e que ela já pode pensar em voltar, como você falou, programar critérios aos poucos de aumento de intensidade da atividade física, não é? Até porque, assim, às vezes a pessoa volta a treinar e não se liga que está rendendo menos. Vai tentar fazer aquilo que fazia antes e passa mal. E aí procura a gente porque passou mal, mas não lembra que teve Covid faz um mês. Né? Eu peguei casos de jovens, adolescentes, que Pois vêm é. aqui, desmaiei no treino, vomitei no treino, eu fazia normal. Mas o que aconteceu? Né? Aí você vai conversando, teve Covid? Tive. Quando? O mês passado. E uma das coisas que Então, acontece tem que também prestar atenção. no pós-Covid é hipoglicemia e também uma desnutrição que acontece, porque ele perde apetite, ele tem sintomas gastrointestinais, então ele está literalmente menos preparado para fazer atividade física. Então, a volta ela tem que ser progressiva, tem que fazer uma programação nutricional e uma programação com o professor de educação, profissional de educação física, que o fisioterapeuta, ou com o próprio médico orientando, voltando vagarosamente a atividades físicas, né, Cleia? Você que É, vai encerrar isso é que sabe o que tem que fazer. eu acho que é importante procurar a ajuda médica. Se você tem um médico de confiança, melhor ainda, porque ele tem o seu normal e aí pode comparar com como você estava antes. Mesma coisa vale Exatamente. para o seu treinador, o seu personal, que sabe como é que você treinava antes e pode graduar para você voltar melhor e devagar, né, com segurança.
Antes de encerrar, eu só queria também dar uma resposta para a Silvana, que falou aqui de EcoStrain. A gente esqueceu de falar de ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame de ultrassom do coração, para quem não sabe, que também é útil, pode ser utilizado em alguns casos para avaliação do funcionamento do coração aí pós-Covid, e o médico vai decidir se tem necessidade ou não. E o Strain é um tipo de uma ferramenta que a gente usa num software do exame para avaliar melhor o funcionamento do coração. E a gente já está tendo algumas publicações mostrando que na Covid esse padrão também pode ser diferente, pode dar umas pistas de problemas para nós. Inclusive o EcoStrain substitui muitas vezes a própria ressonância magnética do coração. É importante. E, lógico, o eco vai detectar se tem pericardite, derrame pericárdico, disfunções. Eu acho que o médico tem que ter toda a plena liberdade de escolher os exames e o posicionamento serve como uma ferramenta de consulta para saber. Eu não preciso andar com o dicionário de português do Russai embaixo do braço, mas eu tenho que, na dúvida, eu tenho que consultar o dicionário. Tem uma pessoa perguntando como que se identifica a pericardite. A pericardite, além do sintoma de dor no peito, pode ser suspeitada pelo próprio eletrocardiograma. Por isso que a gente recomenda o eletro. O eletro pode identificar sinais de pericardite, de miocardite, de infarto, de arritmias. Então, várias coisas que podem aparecer como sequência, o eletro já dá essa pista para a gente. Por isso que a gente recomenda inicialmente esse exame que é simples e que ajuda muito. Muito bem, Cléia. Muito obrigado. Agora, um abraço a todos que nos assistiram e podem assistir depois. Eu deixo para você encerrar tudo aí, né, Cléia? Isso. O vídeo vai ficar gravado, vai ficar disponível no Instagram que vocês estão seguindo da Da Micromed. Micromed, né? Isso. E podem deixar perguntas. Quem quiser encaminhar, a gente vai tentar responder com calma para vocês também. Muito obrigada. E agradecer a Micromed que nos disponibilizou essa nossa participação. Ela que acho que talvez é a maior fabricante de eletro e teste ergospirométrico do Brasil. Isso aí. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. Obrigada, Nabil. E até a próxima. Até.